Saúdo meus irmãos com a santa paz do Senhor Jesus, que Deus o abençoe a cada um nesse dia de hoje. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, né, meus irmãos? Como é gratificante poder estar tendo mais uma oportunidade de estar falando do amor do Senhor, da palavra, de estarmos aprendendo, né? Então, meus irmãos, hoje eu vou estar trazendo uma palavra aqui que vai estar no livro de Provérbios. Glória a Deus, em Provérbios Provérbios 6, a partir do versículo 23. Glória a Deus, que o Senhor venha falar conosco nessa manhã, venha nos dar o entendimento. E feliz é aquele homem que ouve a correção e permanece na presença do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe nesse dia de hoje, pois já somos mais do que abençoados por estar aqui, por já ter despertado nessa manhã, né? Irmãos, eu vou estar trazendo a palavra de hoje, que se encontra aqui no livro de Provérbios 6, versículo 23. A palavra do Senhor diz assim: contra a prostituição. Amém? Glória a Deus. A palavra diz assim: porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Aleluia. Para te guardarem da mulher imoral e dos elogios da língua estranha. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas aos seus olhos, porque por causa de uma prostituta se chega a mendigar o pão, e a mulher adúltera anda à caça da alma preciosa. É verdade. Porventura tomará alguém fogo no seu peito, sem que suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre brasas, sem que se queimem os seus pés? Assim ficará o que se deitar com a mulher do seu próximo. Não ficará inocente aquele que a tocar. Não se condena o ladrão quando furta para matar a fome. E se for pego, pagará o que roubou 7 vezes. Terá de dar todos os bens da sua casa. Porém, o que adultera com uma mulher é sem entendimento. Aquele que faz isso destrói a sua alma. Achará castigo e vexame, e a sua vergonha nunca se apagará. Porque o ciúme desperta a fúria do marido, e de maneira nenhuma deixará de se vingar. Nenhuma compensação aceitará, nem se acalmará com os melhores presentes. Amém. Glória a Deus. Que palavra linda, né, meus irmãos? Uma palavra fortíssima, né? Nesse dia de hoje. Uma palavra que fala contra a prostituição, né? Contra o adultério, contra o pecado, né? Que é o único impedimento que impede do homem ter uma vida reta perante o Senhor, pacífica diante do Senhor, né? Nos caminhos da verdade, que é o que Deus quer. Então, nosso Senhor, Ele é um Deus maravilhoso, é um Deus que nos ensina, é um Pai, né? Um Pai zeloso. Então, Deus não deixa nada impune, porque nada do que é errado passa diante dos olhos do Senhor. Amém? Então, aqui é uma palavra que viemos aprender nesse dia de hoje, contra a prostituição, né? Porque Ele fala assim, começando já no versículo 23, né? Glória a Deus, fala assim já, né? Porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Aqui quer dizer nesse versículo, meus irmãos, que quando a gente ouve as palavras do Senhor e as praticam, elas são uma luz e uma lâmpada para nos levar à correção, para o caminho da vida eterna. Glória a Deus. Então é linda a palavra, né? Para te guardarem da mulher imoral, quer dizer, daquelas mulheres adúlteras, né? E dos elogios da língua estranha, né? Porque muitos aí lhe elogiam, né? Mas você nem conhece, né? Você vai aceitar esses enganos, esses elogios da... Então, fica atento, né? Glória a Deus. Então, para te guardarem da mulher imoral e dos elogios da língua estranha, né? Porque mulheres adúlteras, mulher que anda no adultério, ela anda elogiando. E aí os rapazes que não entendem, vai e cai nessa, né? Então, meus irmãos, é uma palavra muito forte, né? Então, o elogio também significa de vários jeitos, né? Da língua estranha, daquela pessoa que você não conhece, né? Porque tem pessoas que falam, sim, você é uma pessoa do bem, estou com você e tudo, mas ela pratica totalmente outra coisa, né? Então, a gente já sabe que não convém, não é conforme a palavra do Senhor. Mas também cabe a nós só examinarmos, não julgar, porque o julgamento pertence ao Senhor, né? Mas que ficamos atentos para não se assentar na roda dos escarnecedores, né?
A palavra do Senhor diz: aquele que é santo, continue se santificando. Aquele que é injusto, continue sendo injusto. Aquele que é justo, continue sendo justo, né? Então é ficar atento, como servo de Deus, ficar atento no viver, vigiar, olhar, né? Estar atento. E é isso, meus irmãos. Então é muito linda a palavra, né? Então fala aqui no versículo 25, ó: não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas aos seus olhos. Então aqui está falando sobre a vaidade, né? Formosura. Tanto da pessoa, aquelas pessoas que se acha bela por fora ali, é uma pessoa que tem aparência bonita por fora, mas ela deixa a vaidade, né, tomar de conta. Porque o primeiro grande sinal do anticristo, do Satanás, é a vaidade, é o que usa nas pessoas. Então você tem que ser belo pelas suas ações, pelo que você faz, pelo amor que tem. A transformação é de dentro para fora, né? Então não na formosura também da pessoa. Você olha aquelas mulheres bonitas e tudo, acha que ali tá tudo ok, né? Pela aparência externa, pela aparência externa, né? Não a interior, né? Então assim, cuidado, acautelai, né? Porque é vaidade, né? E fala assim: porque por causa de uma prostituta se chega a mendigar o pão, e a mulher adúltera anda à caça da alma preciosa. Tá vendo? Então, por causa de uma prostituta, você chega a mendigar o pão. Isso é uma verdade. Onde é prostituição, jogos, tudo isso, você vai mendigar o pão, porque você está preso àquele engano ali, né? A prostituta ali, né? Então, assim, e terá... porque por causa de uma prostituta se chega a mendigar o pão. E a mulher adúltera anda à caça da alma preciosa. Então aquela mulher que ela já é dominada pelo inimigo, pelo engano, ela anda atrás daquelas pessoas da alma preciosa. Um rapaz do bem, um cidadão ali honesto que anda firme nos seus caminhos, temendo a Deus. E ela anda atrás dessas pessoas, né, para levar para a morte, para o engano. Porque o adultério leva à morte, né? O pecado gera a morte, né? Então aqui é para ficar atento, né? Um servo de Deus, um homem que teme a Deus, ele não vai cair nesse engano, né? Ficar atento, porque é forte, né, mesmo? Uma palavra contra o adultério, como a palavra nos diz hoje, né? Porventura tomará alguém fogo no seu peito, sem que as suas vestes queimem? Ou andará alguém sobre as brasas, sem que queime os seus pés? Então tá dizendo, se você está entrando ali, você está começando a arrumar a brasa para você, né? Você vai se queimar. Então o Senhor está dando o aviso, né? Assim ficará o que se deitar com a mulher do seu próximo. Ó. Não ficará inocente aquele que tocar. Tá vendo? Deitou com a mulher do próximo, já era, meu irmão. Você já cometeram adultério. E aqui fala assim, né? No 30. Não se condena o ladrão quando furta para matar a fome. Glória a Deus. Essa palavra aqui eu lembro, esse versículo. Daqueles dois lá, o tio e teve um tio e o seu sobrinho, que eles estavam com fome e roubaram ali no mercado. E aí o próprio segurança do mercado entregaram a ele a facção, né? E executaram. Eles ainda tentaram entrar em contato para pagar, né? E tudo, mas é muito grave, né? Então assim, o homem é falho, quer fazer justiça com as suas próprias mãos. Então, sabendo que está cometendo um pecado, que Deus vai requerer o sangue daqueles que fizeram com isso. Porque não se condena. Não se condena a pessoa, não se condena o ladrão quando furtar para matar a fome. A pessoa está com fome, meu amigo, é muito triste, entende? Então, depois se pegar ela ali, ela tiver algum meio, ela paga, ela pode pagar, mas não se condena. Se roubou por fome, não se condena, mas nós vivemos num mundo que é caído, que a injustiça no mundo opera. Já vi pessoas ser presas por uma lata de manteiga, porque estava com fome. Lógico que não justifica você roubar, mas chegou um desespero de pegar ali, e aí já prenderam e a pessoa foi condenada. E tem ladrões aí que gastam milhões, roubas e não faz nada, né? Então a gente já sabe a injustiça do mundo. Não que eu estou incentivando meter a mão roubar, porque não é certo. Mas a palavra diz, se está com fome, no desespero, a pessoa furtou e foi pegada ali, a pessoa tem condição, ela não condena a próxima, né? Mas a gente sabemos que a ódio opera sobre o mundo, né? Então, ela pagará. E se for pego, pagará o que roubou 7 vezes, terá de dar todos os bens da sua casa. Mas tem pessoas que não tem nem onde cair, né? Então assim, esse roubou por fome, né? Por isso que tem que pedir, tá com fome, peça. Mas chegou esse ponto, se a pessoa pegou e viu que foi isso, se conhece a palavra, também não vai condenar aquela pessoa, né? Porém, o que adultera com a mulher é sem entendimento. Aquele que faz isso destrói a sua alma. Então, se você
é um rapaz do bem, solteiro ou casado, vice-versa, você está ali, tem sua família, e você cai no adultério, você está destruindo a sua própria alma, meu irmão. A palavra diz que nós somos uma carne só. Quando o homem nasceu, ele deixará o pai e a mãe para se juntar com a sua mulher. E grande é esse mistério de Deus, né? Porque se tornará uma carne só. Então, para que casou? Para cair no adultério? Porque o que mais tem, tanto homem como mulheres hoje em dia, relacionamento aberto e tudo, isso tudo é coisa de Satanás, é um engano que já opera sobre o mundo, né? Então, não se condena. Então, aqui diz: porém, o que adultera com a mulher é sem entendimento. O cara que faz isso, ele é sem entendimento, a pessoa, né? Aquele que faz isso destrói a sua própria alma, destrói a sua alma, sua vida. A alma é a vida, né? Então, assim, e achará castigo e vexame, e a sua vergonha nunca se apagará. Então, nunca será apagada, né? Porque você vai achar vexame, castigo, e a sua vergonha vai estar ali, ó, eles ali adulteram ali, ó, a mulher adulterou, o homem ali adulterou. Tem filhos, família anda adulterando. Isso fica feio demais. Então já sabe, isso já leva à morte, à destruição, só a desgosto, a discórdia. É tudo que o inimigo quer, né? Porque o ciúme, olha só, porque o ciúme desperta a fúria do marido e de maneira nenhuma deixará de se vingar. Então o que mais acontece, né? Quando tem traições, acaba em morte, em tragédia. Porque a fúria não apacenta quando o homem é traído, que ele descobre, né? É uma fúria que vai à destruição. Nenhuma compensação aceitará, ele não aceitará nenhuma compensação, nem se acalmará com os melhores presentes, tá vendo? Quando um homem está furioso ou uma mulher do ciúme que deixou o inimigo tomar de conta, né? Então aqui é uma palavra muito forte, meus irmãos, uma palavra de ensino, é uma palavra contra a prostituição, né? Contra o adultério. Então aqui é um ensinamento que o Senhor nos fala, né? Aqui foi através do servo dele, do rei Salomão. Para você ver, ele escreveu Eclesiastes, escreveu Provérbios, e ele foi um dos homens que, aonde o coração dele se desviou do Senhor, foi por causa disso, por causa das coisas do mundo, das adversidades. Foi o rei mais próspero, mais rico, e teve 700 mulheres e 300 concubinas, e aí o coração dele foi pervertido. Não foi como o pai dele, Davi, que teve o coração segundo o coração de Deus, né? Então ele mesmo passou por essas experiências, mas ele, como homem que temia a Deus, um servo de Deus, um rei escolhido, ele escreveu Provérbios para nos dar um entendimento, mas ele caiu na própria armadilha. Por isso que eu digo assim, passou por aquilo para poder ter essa inspiração de falar, né? Mas foi divinamente pelo Senhor, né? Dando a repreensão. Então ele mesmo aprendeu sobre isso, né? O próprio Salomão, né? Todas as coisas, as vaidades do mundo, o engano da prostituição, ele viveu isso na pele, né? Então ele escreveu sabiamente para a palavra ficar para nós entendermos no dia de hoje. Então, meus irmãos, essa é a palavra de hoje. A palavra está em Provérbios, né? Uma palavra de sabedoria. Então, feliz é aquele homem que se desvia do caminho da prostituição, né? Então, não cobicereis do seu próximo. Como eu lembro, como Jesus falou, só de você olhar para a mulher do seu próximo e desejar em seu coração, já adulterou. Então, aqui é forte, aqui é uma palavra que nos dá uma profundidade, né? Para entendermos. Então, a nossa natureza é pecaminosa. O Senhor diz, se o teu olho te escandalizar, arranca-o e joga fora, né? Então tudo isso, fica atento na palavra. Então é vigiar, meus irmãos. Porque eu conheci um rapaz, um jovem trabalhador, tinha sua esposa, a sua filha, e ele se desviou por causa de uma menina, se desviou por engano, né? Por causa de uma mulher assim, e ele acabou sendo assassinado. Isso foi muito triste, né? Destruiu a vida dele. Eu percebi, eu comecei a ver o jeito dele ali, quando ele estava nesse relacionamento, que ele saiu da esposa, deixou a filha, já foi o primeiro passo para a destruição. Ele já mudou o jeito dele, já era uma pessoa ciumenta, uma pessoa amargurada, uma pessoa que tinha ódio, e ele não era nada disso no início. Quando ele se apaixonou por aquela menina que estava ali já do adultério e tudo, acabou levando esse rapaz à morte, né? Porque ele se desviou. É como um boi que vai para o matadouro quando segue a prostituta, né? Isso é muito triste. Então já tem visto isso acontecer, né? As famílias se separando, é o que o inimigo tem feito, né? Então vivemos os sinais dos tempos, né, meus irmãos? Mas feliz é aquele que ouve as palavras e as pratica, como o Senhor Jesus nos falou, né? E guardar. Porque aquele que teme a Deus, ele jamais vai cair nesses enganos. Mesmo quando vier a tentação, ele vai lembrar das palavras, vai ter a palavra na mente e vai falar, apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade, né? Afastai, resistir o mal que ele fugirá de vós, né? Então a luta é essa, meu irmão, a luta é contra a carne.
não é contra o sangue, não é contra o sangue e a carne que você se vê ali, mas é uma luta espiritual, né? Então na carne que nós já temos, a nossa carne, todo dia nós temos que matar ela para estar próximo do Senhor, para entender, para viver conforme a palavra. Então a palavra diz: muitos é chamados, poucos são os escolhidos, né? Porque você tem que ter força de vontade, tem que crer na palavra, tem que deixar Jesus agir na sua vida. Amém? Então essa é a palavra de hoje, que Deus vos abençoe, fique na santa paz. Que vocês tenham uma semana abençoada e guarde essas palavras, meus irmãos. Se você ainda não aceitou o Senhor Jesus no seu coração, aceite Ele como único e suficiente Salvador da sua vida. Não deixe para amanhã, pois próximo está, eis que estáis à porta. Amém? E glorificado seja o nome do Senhor, pois em nome de Jesus já sois mais do que vencedor. Então creia, se desvia do mal, se desvia do caminho do engano, da prostituição e se volta somente para Deus. Observa a palavra, viva sabiamente, porque se você teme a Deus, mal nenhum te atingirá. Ele pode vir tentar, mas não conseguirá, porque você está firmado na rocha que é Jesus. Ele é o caminho e a verdade, Ele é a luz, né? Porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz, e as repreensões da correção são um caminho para a vida. Glória a Deus, para a vida eterna. Então vivemos assim, aprendendo, né? Sendo repreendido, mas seja repreendido por Jesus, pelo nosso Senhor, pela palavra, que você alcançará a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Fiquem na santa paz, tenham uma semana abençoada. Deus vos abençoe, meus irmãos. Essa é a palavra de hoje. Que Deus vos abençoe. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém.